Gravando. Show de bola. Bom, vamos lá então, vai. Vamos começar. Eu, na verdade, tive que interromper a gravação, porque eu não tinha dado um ok na gravação anterior, senão, só porque você não deu um ok lá, ele não ia gravar nada, né? Então, eu vou deixar aí a nossa aula, então, gravada, para quem quiser aí depois consegue aí entender, beleza? Então, assim, galera, nós vamos ver o que a gente já mencionou aí, né? Que nada mais é do que a gametogênese, ou seja, nada mais é do que a produção de gametas, né? Então, a gente vai entender um pouquinho aquela situação do homem produzir uma quantidade gigantesca de gametas e da mulher, obviamente, né? Produzir uma quantidade inferior, né? Produzir uma quantidade menor, né? Mas isso é normal? É normal de cada espécie, né? Então, isso é normal, sim, né? Faz parte, obviamente, dessa situação, né? No que a gente tem, então, a gametogênese, nada mais é do que o processo de produção dos gametas, né? Dotados na reprodução sexuada, né? É claro, quando eu tenho uma reprodução assexuada, eu não tenho células sexuais, eu não tenho gametas. Então, a partir do momento que eu tenho células sexuais, que pode ser uma planta também tem células sexuais. Tá louco, professor? Claro. A planta tem o grão de pólen, que é a parte reprodutora masculino, e tem o óvulo, né? Na verdade, o ovário, né? A esfera, que na verdade é a parte feminina, né? Quando a abelha passa nas flores, e no seu dorso, no seu abdômen, gruda o grão de pólen, ele vai levando esse grão de pólen para outras flores e vai fecundando essas flores, pelo qual a flor numa planta nada mais é do que a parte reprodutiva, né? É por isso que a flor tem que ser bonita, é por isso que a flor tem que ser cheirosa, né? Para quê? Justamente para essa ação, né? Para que, obviamente, a gente consiga, então, ter aí o que a gente chama de polinização, né? Perfeito? Então, é o encontro, obviamente, dos grãos de pólen, né? Do grão de pólen com a esfera. No caso das plantas, o nosso, a gametogênese nada mais é do que a produção do espermatozoide e do óvulo, né? O evento fundamental da gametogênese é provocado pela meiose. A gente já viu a produção dos gametas, né? Aquela reprodução que é reducional, né? Tem metade do número de cromossomos e por aí afora, né? Mantendo sempre constante o número de cromossomos de cada espécie. Lembrando que os gametas apresentam sempre metade do número de cromossomos, o que a gente chama então de uma célula haploide, uma célula N, né? Quando um espermatozoide entra dentro do óvulo, ele traz consigo metade das características genéticas, que é atrelado, que é somado às características genéticas do óvulo. E aí, na junção das duas, então, forma-se uma célula 2N, uma célula diploide, com o número total de cromossomos. Isso nós vimos anteriormente aí no estudo da meiose, né? Muito bem. E aí, obviamente, essa gametogênese, ela vai ser dividida em duas partes principais, denominados de espermatogênese e denominado, então, de ovogênese. Muito bem, gametogênese e ovogênese. Perfeito, show de bola, né? A espermatogênese nada mais é do que a produção dos espermatozoides. Bom, primeira coisa, aonde que esses espermatozoides são produzidos? Vimos em aulas anteriores que o espermatozoide é produzido, obviamente, no testículo, ou nos testículos, vamos dizer assim, de um homem normal, né? A pessoa tem homem que não tem dois testículos? Tem. Meu cunhado é um caso desse, né? Na verdade, ele teve um tumor em um dos testículos e um testículo foi eliminado. Mas ele não pode ser pai? Pode, claro. A única diferença é que, ao invés de produzir uma quantidade total do número de espermatozoides, ele vai produzir menos, né? Então, ao invés de produzir 600 milhões, ele vai produzir 300 milhões, né? E é óbvio que ele vai conseguir fecundar, então, obviamente, aí vai ter um processo normal, só vai ter uma diminuição dessa quantidade, né? Então, produzido aí no testículo e armazenado, guardado temporariamente nessa regiãozinha amarelo, nessa região em amarelo,
chamado de epidídimo, né? E aí a sequência do epidídimo é o canal deferente ou eferente, né? Aonde ele vai se juntar com o outro canal eferente, recebe ali da vesícula seminal e da próstata as secreções para juntar-se aí ao espermatozoide e formar o sêmen, onde o sêmen nada mais é uma secreção produzida pela vesícula seminal, pela próstata e unida, atrelada aí aos espermatozoides. Na verdade, meus amores, a vesícula seminal e a próstata produzem líquidos chamados de sêmen, e é esse cara que vai levar o espermatozoide onde ele tem que ir. Acabou. É por isso que são produzidos, né? Por exemplo, quando um cara vem fazer uma detetização na sua casa, ele coloca o veneno aonde? Dentro de uma bomba. E aí ele fricciona, faz pressão nessa bomba e pulveriza e joga água. Qual é a função dessa água na bomba? Levar o veneno. Acabou. É a mesma coisa, o líquido da vesícula seminal e da próstata com relação ao espermatozoide. Qual é o papel dessas duas glândulas? É produzir uma secreção chamada sêmen, que vai levar o espermatozoide ao local onde ele tem que ir. Beleza, muito bem. Agora, é isso aqui que eu quero que você preste atenção, porque é dentro do testículo, isso é um corte horizontal, vertical, desculpa, um corte vertical dentro de um testículo. E aqui você vai ter várias ações. Você vai ter uma espermatogônia, você vai ter uma espermátide, espermatócito primário, espermatócito secundário e os espermatozoides propriamente ditos. Então, olha aqui como cada processo vai ocorrer nessa produção desse espermatozoide, certo? Nos mamíferos, os testículos ficam fora da cavidade abdominal pelo fato, já mencionei em aulas anteriores, da temperatura. A produção dos espermatozoides acontece a 36 graus Celsius, simples assim, né? 36 graus Celsius. Então, essa é aí a temperatura padrão, né? Que a gente vai colocar aí dos espermatozoides, né? Uma temperatura aí padrão, né? Então, por isso ele fica para fora, obviamente, variando aí 1 grau Celsius, essa produção não acontece. Diferente do da mulher, onde os óvulos são produzidos já dentro do corpo da mulher, né? Mas do homem tem lá os testículos. E aqui eu tenho aí algumas fases. A primeira fase de produção dos espermatozoides, ou a espermatogênese, nada mais é a fase de proliferação ou de multiplicação. Então, o que, que acontece? Ela tem início na fase intrauterina, antes mesmo do nascimento, e ela se prolonga durante a vida toda. Tanto que um homem, minutos antes, segundos antes da sua morte, ele está produzindo espermatozoide. Ah, professor, um senhor de 80 anos está produzindo espermatozoide? Claro que está. A única diferença é a quantidade de espermatozoides produzidos e a quantidade desses espermatozoides sadios, né? Então, um homem de 80 anos, essa quantidade ela é bem menor, né? A verdade é essa, né? Muito bem. As células primordiais dos testículos diploides aumentam em quantidades por mitose consecutiva e formam as espermatogônias. Então, presta atenção no que está acontecendo. Esse aqui, galera, é o primeiro período de produção dos espermatozoides, chamado de período germinativo, chamado de fase de proliferação ou de multiplicação. Eu tenho as células germinativas, são essas que são produzidas ao decorrer da vida. O que está acontecendo aqui? Ele disse, estão ocorrendo sucessivas mitoses. Mitoses. O que era mitose? Uma célula mãe produzia duas outras células com as mesmas características, células clone. Muito bem. Então, de uma célula germinativa, houve mitose. Nossa, professora, aqui é 2N? É 2N, número total do número de cromossomos. Houve da produção de uma célula germinativa a espermatogônia, ou as espermatogônias, né? Houve primeiro uma mitose, uma célula dando origem a duas, e houve a segunda mitose, duas células dando 4,
chamadas de espermatogônias. Então, presta atenção. A célula germinativa está dentro do corpo do garoto. Essa célula sofre duas mitoses. Primeira mitose, segunda mitose, originando de uma célula, por duas mitoses consecutivas, 4 células são originadas. Muito bem. Chamadas, então, de espermatogônias. Acabou, espermatogônia. Então, no período chamado germinativo, uma célula germinativa 2N produz, por duas mitoses consecutivas, as espermatogônias. De uma célula, eu produzi 4. Muito bem. Isso é o que acontece na primeira fase. Legal. Segunda fase é o período de crescimento. Crescimento. Repara essa bolinha amarela. Ela tem um tamanho menor do que essa azulzinha. O que cresceu? O que aconteceu? Ela cresceu. Por isso que é denominado um período de crescimento. Período de crescimento, o período de aumento de volume do citoplasma das espermatogônias. Era uma espermatogônia, ele aumentou o seu tamanho, o seu volume, né? Convertendo, então, em espermatócitos de primeira ordem, que também são chamados de espermatócitos primários ou espermatócitos 1, também diploides. Então, presta atenção. O que aconteceu no período germinativo? Uma célula germinativa deu origem a 4 espermatogônias. Acabou. Cada uma delas, galera, ele só exemplificou uma, porque senão meu desenho ia ficar muito difícil de entender, né? Então, ele pegou uma célula dessa, uma espermatogônia, e ela aumentou o volume citoplasmático, ela aumentou o seu tamanho, sendo transformada, então, de espermatogônia para espermatócito primário, espermatócito de primeira ordem, e por aí afora. Então, a gente chama de espermatócito primário. Então, isso é fase de crescimento. Então, de espermatogônia, ele virou espermatócito primário. Muito bem. Agora eu tenho aqui a fase de maturação, né? Também um processo rápido, né? Um período aí onde vai ocorrer sucessivas meioses. Muito bem, vamos lá. Então, um espermatócito primário, ele deu origem ao período de crescimento. Muito bem. Agora, esse espermatócito primário, ele vai sofrer a primeira meiose, meiose 1. De uma célula diploide, eu formo duas células haploides, com metade do número de cromossomos. Isso é a meiose 1, aonde no período de maturação, período de maturação, espermatócito primário, ocorreu a primeira meiose, formou o espermatócito secundário. Repara que aqui era 2N, uma célula diploide. Repara que os espermatócitos secundários, são duas células, N e N. Repara que o tamanho dessas duas células é menor do que essa. Por quê? Porque ela dividiu metade do número de cromossomos. Muito bem. Acabou o período de maturação? Não. Esse período de maturação vai ter ainda a segunda meiose, o meiose 2, né? Que é muito semelhante ao processo de meiose que nós vimos. Na meiose 2, o que acontece? Esses cromossomos, eles já apresentam uma quantidade total, na verdade, metade do número de cromossomos, né? E aí ele vai acabar se dividindo, formando, então, as espermátides. Então, olha lá o que está acontecendo. Período de maturação. Eu pego o espermatócito primário 2N. Primeira meiose, meiose 1 formou duas células N. Se era espermatócito primário, passa para espermatócito secundário. E ele vai ocorrer a meiose 2, chamado de espermátides. Então, repara que um espermatócito primário, eu tive 4 espermátides. Aonde? Num período de maturação. Muito bem.
Agora, o que vai acontecer? Um período de diferenciação. Repara que esse quarto período, na verdade, ele só acontece no homem. Só no homem. Por quê? Porque essa espermátide, né, ela tem que se tornar em espermatozoide. Só que para isso, ela vai passar por um preciso período de diferenciação. O que é? Vai produzir uma cauda, vai produzir um flagelo, para que ele possa movimentar esse flagelo, vai ter lá uma reserva energética, vai ter lá uma grande quantidade de mitocôndrias que vai produzir energia, para que esse espermatozoide consiga, então, produzir e, obviamente, chegar onde ele precisa, com toda certeza, aí, com essa energia produzida. Beleza? Então, isso aqui é a espermatogênese. Presta atenção de novo. Período germinativo que acontece, uma célula germinativa vira espermatogônia. Mitose, mitose. Primeiro período é a mitose e o penúltimo é a meiose. Cada espermatogônia, que eu tive 4, cada espermatogônia, num período de crescimento, ele aumenta o seu citoplasma e forma-se um espermatócito primário. Nesse período de crescimento, é isso que acontece. Ele aumenta o tamanho do seu citoplasma, tornando-se uma célula diferente, chamada, então, não mais de espermatogônia, mas de espermatócito primário. Perfeito? O que vai acontecer agora? Um período de maturação. Essa espermatócito primário sofre a primeira meiose, formando espermatócitos secundários. Muito bem. Uma célula originou 2 outras. Perfeito? Maravilhoso. E aí, no período de maturação ainda, esse espermatócito primário sofre a segunda meiose, formando as espermátides. E essas espermátides vão produzir, então, os meus espermatozoides num período de diferenciação. Galera, agora, quando se faz exercício referente a isso, a pergunta padrão é, presta atenção, de um espermatócito primário, quantos espermatozoides eu tenho? Espermatócito primário, eu tenho 4 espermatozoides. De um espermatócito primário, eu produzi 4 espermatozoides. Legal. Agora, de uma célula germinativa, quantos espermatozoides eu produzo? Se você na tua cabeça disse 16, você acertou. Nossa, professor, mas tudo isso? Claro. Olha a célula germinativa. Formou as espermatogônias. Eu dei 4. Cada uma formou espermatócito primário, que se dividiu o espermatócito secundário, que dividiu nas espermátides. E as espermátides, num período de maturação, de diferenciação, vai produzir 4 espermatozoides. Só que eu tenho 4 células. Se cada um produz 4, 4 vezes 4 serão 16 espermatozoides. Por isso, galera, que numa ejaculação de um homem, a quantidade, obviamente, de espermatozoides, ela é gigantesca, ela é tremenda. Por quê? Porque de cada célula germinativa, eu produzo 16 espermatozoides. Ou seja, se você multiplica isso por 10, você vai ter 160, e assim sucessivamente. Por isso que a produção de espermatozoides no homem, ela é gigantesca, ela é em grande escala, ela é, obviamente, bem gigante. Perfeito? Isso é espermatogênese, produção do espermatozoide. É célula germinativa, num período germinativo, forma as espermatogônias. Uma célula germinativa, 4 espermatogônias. Cada espermatogônia, no período de crescimento, forma o espermatócito primário. Muito bem. Espermatócito primário, primeira meiose num período de maturação, forma os espermatócitos secundários. Esse espermatócito secundário, numa meiose 2, numa segunda meiose, vai produzir espermátides. E num período de diferenciação, é a única vez que isso acontece. Num período de diferenciação, vai formar, então, 4 espermatozoides diferentes. Beleza? Lembrando, não esquece, de cada ovócito primário,
eu tenho 4 espermatozoides. De cada célula germinativa, eu tenho 4, mais 4 aqui embaixo, eu tenho 16 espermatozoides produzidos. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos ver a ovogênese. Muito bem. Produção dos óvulos. Perfeito. Nesse caso, a gente tem uma pequena diferenciação. No caso aqui, ovogênese é produção dos ovos, tá? Na produção dos ovos, obviamente, eu vou ter um número pré-determinados de célula germinativa. Gente, essa é a primeira diferença dos dois ciclos. O homem, as células germinativas são produzidas ao decorrer de toda a vida. Segundos antes do cara morrer, obviamente houve aí essa diferenciação e essa produção. Acabou. Perfeito. No caso, obviamente, na mulher, essa célula germinativa, ela vem sendo desenvolvida ao decorrer do desenvolvimento reprodutivo da garota, só que, obviamente, ela tem uma quantidade pré-determinada. Acabou essa célula germinativa, essa mulher não libera mais óvulo, não produz mais o óvulo, que ela vai entrar, então, num período chamado de menopausa. Fechou? Primeira coisa, período germinativo é idêntico ao masculino. A célula germinativa vai produzir, obviamente, células diferentes. De uma célula germinativa, vai produzir 4 células, que agora eu não chamo mais de espermatogônia, eu chamo de ovogônia. Então, ocorrem 2 mitoses no período germinativo, idêntico ao homem. Beleza? Tranquilo? Então, aqui houve a produção de 4 células. Fechou? Acabou? Maravilhoso. Período de crescimento idêntico do homem. No homem, da espermatogônia virava o espermatócito primário. Como é óvulo, da ovogônia vai virar o ovócito primário. Perfeito. Olha o que aconteceu. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse ovócito primário. Ele aumentou significativamente o seu tamanho. E é aqui, no período de maturação, que vai ocorrer algo diferente que não acontece no caso dos homens. Repara que no período de maturação, cada ovócito primário dava origem ao espermatócito primário, dava origem ao espermatócito secundário pela primeira meiose e dava origem a 4 espermátides, todas do mesmo tamanho e todas funcionais. Muito bem. Na mulher, isso não ocorre. No período de maturação, o que acontece? A meiose 1. Então, no ovócito primário, dá origem ao ovócito secundário. Só que aqui eu tenho uma diferenciação gigantesca do número de substâncias intracelulares. Repara esse ovócito secundário. Repara esse. Esse é muito pequeno. Esse não será funcional. Esse vai ser absorvido pelo corpo, que a gente chama de corpúsculo polar. Muito bem. E aí, na primeira meiose, você já vê essa diferenciação do ovócito primário para o ovócito secundário. Perfeito. E na segunda meiose fica nítido. Esse corpúsculo polar, a quantidade de citoplasma dele é muito pequeno, o que ele vai produzir 2 células pequenas. E esse processo ocorre no ovócito secundário também. Do ovócito secundário, uma célula fica com uma quantidade muito maior de substâncias intracelulares, formando uma outra célula com uma quantidade pouquíssimo significativa, bem pequena, né? Então, aqui, nesse período de maturação, ele vai produzir um óvulo e vai ter 3 células chamadas de glóbulos ou corpúsculos polares que serão absorvidas pelo corpo. Então, presta atenção na minha pergunta agora. No ovócito primário, quantos óvulos são formados? 1.
Professor, mas e esses glóbulos polares? Eles não são funcionais. A quantidade de células de citoplasma dele é extremamente pequena, o que, obviamente, ele não vai conseguir se desenvolver. Já era, não se desenvolveu. Beleza? E aí, obviamente, só vai produzir um óvulo. Então, presta atenção. De cada ovócito primário, eu tenho a produção de apenas um óvulo. Só que de cada célula germinativa, forma 4 ovogônias, de cada ovogônia vai formar um óvulo. Então, de cada célula germinativa, eu terei, então, 4 óvulos. Faz uma comparação com os espermatozoides. De cada célula germinativa do espermatozoide, produzia 16 espermatozoides. No caso da mulher, de cada célula germinativa, eu produzo apenas 4 óvulos. Por isso que a quantidade de ovulação numa mulher, ela tem uma fase menor, ela tem uma quantidade menor de substâncias sendo eliminadas e sendo produzidas. Ou seja, essa é a diferença de gametogênese do homem e da mulher. No homem, repara que eu tenho uma fase a mais, que é o período de diferenciação. Por quê? Porque de uma espermátide, eu tenho que produzir o espermatozoide. Para que esse óvulo tem que se diferenciar? Ele vai ficar lá, ele vai ser liberado pelo ovário, então ele não precisa de diferenciação. Por isso, inclusive, que a gente não tem o período de diferenciação aqui. Beleza? Tranquilo? Então, houve aí obviamente, aí essa eliminação. Perfeito? Então, de um óvulo apenas. E não tem período de diferenciação, porque o óvulo é o óvulo. Diferente o espermatozoide. Quando eu tenho as espermátides, eu tenho a produção e uma diferenciação de espermátide para espermatozoide, para que ele desenvolva o flagelo e aí sim ele consiga, então, chegar e fecundar aí a célula que ele precisa. Beleza? Tranquilo? Então, isso é gametogênese, isso é a produção de gametas. Beleza, meus amores? Tranquilo? Perfeito? Show de bola. Gente, falta um minutinho e pouquinho para a gente terminar essa aula. Eu vou finalizar essa aula agora. A segunda aula a gente vai falar de fecundação, vamos falar de gêmeos e vamos falar aí de ciclo menstrual. Beleza? Tranquilo? Até daqui a pouquinho, por favor, galera, não demora muito para entrar no link aí para a gente não perder muito tempo. Beleza? Beijo, meus amores, até daqui a pouquinho.